Coletivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, muito bom dia a todos, encarnados e desencarnados, nossos queridos internautas que nos acompanham pelo Facebook, Instagram, que possamos todos nós juntos estudarmos, conhecermos um pouquinho mais da doutrina espírita e utilizar de forma, na nossa vida, de uma forma bem elaborada, bem raciocinada. Então vamos lá. Alguns avisos importantes que nós temos. A nossa casa, como todos, a maioria de nós já sabemos, temos estudos. Nós temos estudos durante toda a semana, vários cursos, estudo das obras, né, que a gente não fala nem que são cursos, são estudos dirigidos, que nós não temos aqui prazo para terminar, temos para começar, mas não para terminar, porque estudamos com calma, refletindo cada capítulo, cada parágrafo, cada frase, e com isso, né, desenvolvendo em nós a capacidade de compreender a doutrina espírita em toda a sua profundidade que ela encerra. Temos todos os dias da semana estudos e em vários horários também. E nós, domingo agora, convidamos a todos vocês para o encontro sobre momentos com Leon Denis, momentos com Leon Denis, suas obras, de 9 às 12 horas, que todos possam vir e aproveitar, como todos nós que fizemos o estudo, aprendemos muito com esse espírito que é uma referência para todos nós, né, dentro da doutrina espírita. Também temos a nossa livraria, que temos as obras básicas, as obras desses grandes vultos do espiritismo, Leon Denis, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e vários outros espíritos que fazem parte. E que mais? Temos aqui também a nossa obra social, que todos os sábados assistimos as famílias que são cadastradas previamente e que moram, a maioria delas, em torno aqui de Vargem Pequena. São 4 ou 5 comunidades e que assistimos desde as crianças na creche, dos bebês, até as mães. Então, nós temos um trabalho muito bonito no sábado, que acontece de 8 ao meio-dia, onde elas tomam o café da manhã, as crianças vão sendo evangelizadas, as mães também vão participando de um trabalho de estudo, de esclarecimento, e depois eles almoçam, e só assim eles saem daqui já com a refeição já feita, e com alimentado o espírito e o corpo. Então, quem quiser também conhecer a nossa obra social, pode depois conversar com o Newton, com a Adilane, que são os responsáveis pela casa materialmente, e também no sábado podem fazer uma visita. Com certeza terá alguém aqui que irá guiar vocês, orientar, para que vocês possam conhecer e se inspirar e nos ajudar aqui na obra. Precisamos para a obra, né, de alimentos, de doações de forma geral, e também pode ser depois perguntada aqui, né, no final da reunião, e a gente pode esclarecer melhor. E então vamos agora desligar os nossos celulares ou colocar em modo avião, para que a gente não atrapalhe de alguma forma o nosso entendimento e o entendimento também do público em geral. Então vamos lá agora, e nós vamos hoje ler, né, para que depois a nossa querida Conceição vai comentar, durante a sustentação dos passes, o Evangelho, capítulo 8, item 5, que nós vamos ler agora, e ela vai comentar no momento do passe. E hoje a nossa palestra vai ser dada pela nossa querida Dália,
que vai falar dos 167 anos do Livro dos Espíritos. Então, hoje nós não vamos ler as perguntas do Livro dos Espíritos e vamos deixar a cargo dela falar sobre esse tema hoje de forma mais livre. Então, vamos agora, antes de iniciar a nossa prece, ler um pedaço do Evangelho, que é longo, então nós vamos ler um trecho, e espero que todos vocês em casa depois leiam, reflitam, e no momento do passe ela vai comentar para todos nós as suas reflexões. Então, é o item que pecado por pensamento, adultério. E aí Mateus fala assim: aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, em seu coração já cometeu adultério com ela. E aí vamos ver o que Marcos fala aqui um pedacinho, para a gente ter um entendimento mais amplo um pouquinho. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da acepção, mas sim de uma forma mais ampla. Jesus, muitas vezes, empregou esse termo para designar também o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como, por exemplo, nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim ou de minhas palavras no meio dessa raça adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Isso é uma anotação de Mateus. Então, nossa querida vai depois, no momento do passe, nos explanar melhor sobre esse trecho. Então, vamos agora iniciar com a nossa prece, rogando aos espíritos que sustentam essa casa a devida permissão para iniciarmos a nossa palestra. Então, nos dirigimos aqui, Senhor, para que Tu possas, junto a cada um de nós, nos inspirar, nos assistir e nos dar com certeza aquilo que precisamos no dia de hoje. Que seja em nome dos espíritos que sustentam essa casa, dos espíritos que sustentam a cada um de nós, que possamos estar juntos, comungando com o mesmo pensamento elevado na direção de Deus, ouvindo a palestra e absorvendo dela o seu conteúdo, a sua essência de amor. Então, que os espíritos responsáveis por essa casa, Altivo Panfiro, Dr. Herman e toda a coluna de espíritos que sustenta o SEAP, que possamos então, em nome deles, em nome de Jesus, em nome do amor que vibra nessa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, que possamos pedir a permissão para darmos por iniciado o nosso estudo da manhã de hoje, a nossa reunião de estudos e passes nesta quarta-feira, nesta casa. E assim, em Jesus, mais uma vez, mas acima de tudo, em nome de Deus, que damos então iniciado o nosso estudo da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos passar direto para a nossa querida companheira, que nos guiará nesta manhã sobre o Livro dos Espíritos. Que Deus abençoe e inspire. Bom dia a todos nós que aqui nos encontramos. Eu sempre gosto de falar, né? Encarnados e desencarnados, aos nossos queridos internautas, que a gente possa sentir a energia da nossa casa, a energia da espiritualidade amiga. E hoje, muito especial, sentir a energia do livro, né? Do livro. A vibração do livro
dos Espíritos. Esse livro é repleto de energia. Esse livro, a muitos de nós, eles nos acalma, nos esclarece e nos fortalece. Não tem uma dúvida que a gente possa ter em relação à vida, em relação a Deus, em relação à criação, em relação a nós mesmos, em relação à nossa vida moral, que não esteja contido nesta obra do Livro dos Espíritos, que o nosso querido Allan Kardec amorosamente codificou para todos nós. Antes de eu ser espírita, eu muitas vezes me perguntava, e ainda conheço algumas pessoas que ainda se perguntam, mesmo estando dentro da doutrina espírita: quem sou? Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Eu me perguntei muitas vezes sobre isso. Quem eu sou? De onde eu vim? E depois, para onde eu vou? E quando a gente começa a estudar a doutrina dos Espíritos, mas principalmente a obra do Livro dos Espíritos, da qual saíram todas as outras obras, a gente vai aquecendo o coração e a angústia que muitas vezes toma conta de nós. Quando eu partir, para onde eu vou? Para onde foi meu familiar? Para onde foi meu amor? Isso dá uma angústia, não é? Mas o Livro dos Espíritos é tão maravilhoso que ele vem nos acalentar o coração. E para melhor entendermos o processo da criação, né, da produção do Livro dos Espíritos, o Chico, nosso querido Francisco Xavier, na obra psicografada por ele, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que foi trazida a ele por Humberto de Campos, ele tem um capítulo, que é o capítulo Bezerra de Menezes, nos dizendo como inicia o Livro dos Espíritos. Todo esse processo, né? Ele inicia na espiritualidade. Ele inicia por uma assembleia de espíritos reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levados a efeito nas luzes do infinito para a designação de missionário das novas revelações. Em uma de tais assembleias, precedida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, Jesus, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor, para vir à terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon, segundo os planos de trabalho do mundo invisível. O grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleia de auxiliares da sua obra, designada particularmente para a coadjuva.
vinham Leon Denis, vinha João Batista Rustam, organizador da fé, Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, de Gabriel Delane, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana no Velho Mundo e ditando-a com os necessários complementos. Isso se encontra, como eu falei, no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Então, todo esse preparo da organização do Livro dos Espíritos, que a gente pensa que começou aqui no planeta Terra, não, ele começou no plano espiritual, aonde um espírito, né, amoroso e generoso aceitou o convite do Cristo para vir codificar todos esses ensinamentos que seriam trazidos por ele, codificados, né? Porque Kardec é o codificador, porque a obra não é de Kardec, a obra é dos espíritos. Muita gente ainda tem o hábito de, quando lhe é perguntado qual é a sua religião, eles dizem: eu sou kardecista. Nós não somos kardecistas, nós somos espíritas. Kardec é o codificador, porque a doutrina é dos espíritos, por isso nós somos espíritas. E então, lá no plano espiritual, foi feita a gestação do Livro dos Espíritos, e com o nascimento de Kardec, né, a gestação chegou ao final. Mas teve uma outra gestação, aonde seria nesse momento a gestação do Livro dos Espíritos. E essa gestação começou, né, com o convite do senhor Fortier, em 1854, ao professor Rivail. Não foi a Kardec. A essa época, 1854, Kardec ainda não havia nascido. O nascimento foi do senhor Rivail. Então, em 1854, o senhor Fortier convidou o professor Rivail para assistir o que estava em moda, que eram as mesas girantes. O professor Rivail, né, ficou pensativo em relação a tudo que se estava passando, porque era em moda na Europa, né? As pessoas irem para lá, para os salões, para fazerem perguntas, muitas, sempre, vamos dizer, quase todas elas eram de futilidades. E aí o senhor Fortier, Kardec, uma pessoa de pesquisa, Kardec não, Rivail era um professor, era um grande estudioso do magnetismo, né? E o senhor Fortier diz para ele assim: professor, as mesas, quando são interrogadas, elas respondem através de batidas combinadas, sim, sim, não, não. Aquilo chamou a atenção do professor Rivail. E o professor Rivail diz assim: isto agora é uma outra questão. Só acredito vendo, e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que possa tornar-se sonambúlica. Até lá,
permita que eu não veja no caso mais que um conto mais um conto para fazer-nos dormir em pé. Então, né, o professor Rivail, como a gente diz, um pesquisador, uma pessoa muito sensata, ele começou a refletir e disse, e ele foi, né? Quando ele encontrou com o senhor Baldin, em 1855, né, numas reuniões semanais que aconteceram na casa dele, do senhor Baldin, né? Eu não sei falar francês, tá? Então, ele, né, começa semanalmente a frequentar essas reuniões. E lá, o que ele via? Ele via que tinham respostas que ele pensava, o professor Rivail pensava, e mentalmente, lógico, né? Pensar é mentalmente. E os espíritos respondiam a ele as perguntas que ele fazia mentalmente. Ele começou a observar que a caligrafia que vinha, as psicografias que vinham, a caligrafia era diferenciada. E quando o mesmo espírito se apresentava outra vez ou em outra reunião, a caligrafia era a mesma. Aí o professor Rivail, né, ele diz, não tenho mais que duvidar. Era uma inteligência estranha que produzia os fenômenos. Mais tarde, o professor Rivail diz, vislumbrei naqueles fenômenos a chave do problema do passado, do futuro da humanidade, tão confuso e tão controvertido, a solução daquilo que eu havia buscado a minha vida. O professor tinha 50 e poucos anos, quando teve o convite. Então, o professor Rivail, o que ele faz? Ele começa a criar métodos experimentais, naquelas reuniões nas quais ele frequentava, né? E ele começou a formular perguntas para os espíritos que lá se manifestavam, de filosofia, de psicologia, da natureza do mundo espiritual, e as respostas eram sempre precisas, com profundeza e com lógica. E ainda é o nosso professor Rivail que recebe ao longo dessa sua pesquisa, ele recebe ao longo dessa caminhada dele, desse início de caminhada dele, ele começa a receber cartas e mensagens de médios espalhados por todo o globo, com o mesmo conteúdo, com a mesma lógica e com os mesmos ensinos. Então, o professor Rivail, em 1854, ele começou a fazer uma revisão de tudo aquilo que chegava a ele. Revisão essa feita com orientação dos espíritos. Tudo pronto para isso. Me desculpem. Lá vou eu, Carlos, com o nosso auxiliar. Tudo pronto, revisado pelos espíritos, por ele. E aí o que acontece? Está tudo pronto para o nascimento. O nascimento de quem? De uma obra. Mas essa obra precisava de um nome.
e de um responsável pela obra. Então, ele recebe uma orientação dos Espíritos, que está no livro dos Espíritos. Vou ler para vocês. Ocupa-te com zelo, perseverança, do trabalho que empreendestes com o nosso concurso, pois este trabalho é nosso. Por isso que nós não somos kardecistas, nós somos espíritas, pois este trabalho é nosso. Nele assentamos as bases do novo edifício que se eleva e deve um dia reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de divulgá-lo, nós o revemos juntos, a fim de lhes examinarmos todos os detalhes. Estaremos contigo todas as vezes que pedires, e para te ajudar em teus outros trabalhos, pois esta é apenas uma parte da missão que te está confiada, e já te foi dito, revelada por um de nós. Então, Kardec estava precisando, né, desse nome, o que é Kardec não, Rivail. A gente tem o hábito de falar Kardec e a gente acaba. Nós estamos ainda falando de Rivail. O que é que Rivail faz? Ele se recolhe e começa a usar o nome de Allan Kardec, que ele usou na época que ele era druida. Só que no livro dos Espíritos a gente vai ver que ele é codificado por Allan Kardec, porque a obra é dos Espíritos. Nasce então o livro dos Espíritos. E a gente lembrou nesse momento da promessa do Cristo. Conforme a promessa de Jesus de enviar um Consolador, nasce em 18 de abril de 1857, com o nome Livro dos Espíritos e com um DNA de 501 perguntas ou questões, dividido em 3 partes. Em 18, né, o dia, vocês sabem que teve um decreto, né, que é comemorado no dia 18 de abril, o dia do livro espírita, e o dia do espiritismo também é 18 de abril. Por quê? Em homenagem ao livro dos Espíritos, ao nascimento do livro dos Espíritos. E isso é um argumento que está lá no projeto, que vocês podem procurar lá na internet, que vai dizer tudo isso para vocês. Então, em 18 de março de 1860, teve um acréscimo no DNA do nosso livro, o Livro dos Espíritos, 518 perguntas a mais. Por isso que o nosso Livro dos Espíritos, na 12ª edição do original em francês, é considerada a obra definitiva. A 12ª edição. Então, o DNA passou a ser de 1.019 perguntas, com 4 partes, 17 itens de introdução e o resumo final da obra. As 4 partes a gente vai falar aqui para vocês. Os 17 itens da introdução, toda aquela pessoa que leu a introdução do Livro dos Espíritos, a introdução desta obra do Livro dos Espíritos, ela vai ter um resumo da doutrina espírita.
Se tu leu a introdução do livro dos Espíritos, você nunca mais pode dizer que não conhecia a doutrina espírita, porque ela está resumida na introdução do livro. O resumo, que é o final da nossa obra, é o mini-mundo da obra. É o mini-mundo. Vou fazer um parênteses só porque eu me lembrei agora. Em Coimbra, tem um mini-mundo, onde um avô criou, né, todo Portugal dos pequeninos. Então, os espíritos, né, Kardec com os espíritos criou esse mini-mundo no resumo da nossa obra. A primeira parte da nossa obra, ela contém as causas primárias. As causas primárias. De onde saiu a obra, a Gênese. Aonde Kardec, na questão 13, ele vem nos dizer, a questão 13 é muito importante para todos nós. Todo o livro dos Espíritos é importante, tá? Eu sou apaixonada pelo livro dos Espíritos. Quando dizemos que Deus é eterno, ele vem falar sobre Deus. Às vezes a gente não pergunta, quem é Deus? O que é Deus? Quem nasceu primeiro? O que nos importa é saber que Deus está aqui, no livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, Deus é a inteligência suprema em todo o universo, né? É a causa, é a origem de todas as coisas. E quais são os atributos da divindade? O livro dos Espíritos fala, porque a gente, né, vamos dizer, eu fui católica, não estou falando em absoluto, nem crítica à religião. Não estou, porque eu, Dália, acredito que todas as religiões são maravilhosas. O homem é que muitas vezes não sabe interpretar o que lhe diz a religião, como nós espíritas também. Quantas vezes a gente não sabe interpretar o que a doutrina espírita traz para nós? A gente acha, às vezes, que a doutrina espírita são as pessoas que estão dentro do centro espírita. Não aprendi nada de doutrina espírita. Não aprendi. E aí ele fala assim para nós, sim, porque quando eu era católica, né, tem uma igreja ali em Marechal, onde tem o hospital é Marechal, né? Em Marechal, uma igreja belíssima. A pintura no teto é belíssima, uma obra de arte. E no meio do teto tem imagem de Deus. Deus, aquele homem barbudo, um senhor barbudo, com cabelo branco, com cabelo grande, com um cajado na mão, para dizer, se você errar, você vai levar na sua moleira. É assim que a minha mãe falava. E a doutrina espírita vem dizer para mim que Deus não é isso. Ela vem dizer assim, Deus é eterno. Ela vem dizer, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, Deus é todo-poderoso, é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar, nem na justiça e nem na bondade de Deus. Então, o livro dos Espíritos vem me dizer, que é Deus?
Quais são os atributos de Deus? Isso está na primeira parte do livro dos Espíritos. Na primeira parte, ele também vem falando para nós sobre a criação. É por isso que a primeira parte do livro dos Espíritos... Lembra que os Espíritos disseram para ele, para Kardec, aqui na introdução, nos prolegômenos do livro dos Espíritos, que o livro dos Espíritos ia ter uma continuidade, e teve. Essa primeira parte, né, que é as causas primárias, saiu a nossa Gênese. Na segunda parte, ele vai falar do mundo espírita. Aí, na segunda parte, né, que ele vai falar do mundo, mundo espírita, saiu o livro dos médiuns. Ele vai falar sobre o espírito, ele vai falar... A gente quer saber, né? Afinal, eu sou o quê? Sou alma ou sou espírito? Quem eu sou? Quem eu sou? Aí ele vem dizer para nós, lá, né, que nós somos espíritos quando estamos desencarnados. Nós somos almas quando estamos encarnados. Ele vem dizer para nós que nós continuamos a nossa caminhada após a morte. Ele vem falar para nós sobre a reencarnação nesse mundo espírita. Ele vem falar sobre os nossos parentes, porque às vezes a gente fica assim, nossa, que filho difícil Deus me deu. Aí ele vai falar das escolhas das provas também. Foi você que escolheu aquele filho. Foi você que escolheu aquela família. Foi você que escolheu a sua vida, a sua caminhada. E ele vem dizer que a nossa escolha, ela vai dar sempre certo. Sempre. Nós é que nos desviamos das escolhas que fizemos. Porque a gente tem o quê? Ele vem dizer, você, quando saiu do princípio inteligente e foi para o princípio espiritual, para o espírito, você tem um diferencial. Te foi dado o livre arbítrio. Aí você não pode se queixar. Porque você que escolheu. São poucos os espíritos que não escolhem. Mas quando eles não escolhem, está no livro dos Espíritos, o nosso anjo guardião escolhe por nós aquilo que é melhor para nós. Isso está lá no livro dos Espíritos. Ele vai falar das ideias inatas, não é? Ele vai falar. Como é que pode o filho da Conceição ser um grande escritor? E como é que pode o meu filho não sabe ler nem escrever? Como é que pode o filho da Débora tocar piano com 2 anos e o meu ainda não sabe nem andar? Ele vem trazer sobre as ideias inatas. Vem nos mostrar que todos nós nascemos simples e ignorantes, estamos caminhando para a tal da felicidade. Porque todo mundo quer ser feliz. E sabe uma coisa que é fatal, que a doutrina espírita e o livro dos Espíritos nos ensina? Que a felicidade é uma fatalidade. Então, esse é o livro dos Espíritos. Na quarta parte, o livro dos Espíritos... na terceira parte, o livro dos Espíritos vai nos falar das leis morais. São 11 leis, as leis morais. Eu vou ler aqui para vocês, porque ainda temos algum tempo. As leis morais, que são, né, a terceira parte do livro dos Espíritos, de onde saiu o Evangelho segundo o Espiritismo, ela vem falar para nós da lei divina ou natural. Ela vem dizer para nós da lei de adoração
a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade. E vem falar para nós, na última, a da lei da perfeição moral. Mas tem algumas perguntas dentro dessa lei que muito me chamaram a atenção e que eu sempre quis saber. Aí encontrei a resposta aqui no Livro dos Espíritos. Uma delas é a 621. Ela fala assim para nós: onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Muitas vezes eu me perguntei, que lei é essa? Todo mundo fala, eu não vejo lei nenhuma. No Código Civil não está. Aí Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Mas a resposta é tão profunda e tão pequena, falando de escrita, pequena de escrita, mas profunda na reflexão. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. É fato. Não dá para você sair dessa lei. Você mesmo é o seu advogado, você mesmo é o seu juiz e você mesmo é que vai dar o laudo. Porque está na tua consciência. Quando eu faço algo que está fora das leis divinas, que são essas que a gente falou aqui, quem vai julgar sou eu. Quem vai condenar ou absorver sou eu. Eu sou o meu próprio juiz. E tem uma outra pergunta que é muito, mas muito bonita. Bem, se a lei de Deus está na minha consciência, se eu já conheço as leis divinas que são leis naturais, dentro do Livro dos Espíritos, e no nosso dia a dia a gente sabe quais são as leis. A gente sabe. Tu gosta que faça com você? Então, uma lei, nota 1000. Não. Então, é uma nota 0. Mas eu tenho alguém ou algum modelo, né? Ou algum ídolo para seguir, para me ensinar essa trajetória? Como é que é isso? O Livro dos Espíritos fala. Qual é o tipo, o modelo, né? O molde mais perfeito que Deus tem oferecido a nós, ao homem, para servir de guia e modelo? A resposta é: vede Jesus. Só isso. Então, a lei está na minha consciência. O meu modelo é Jesus. Eu uso o livre-arbítrio. O que eu fizer por minha conta será minha responsabilidade. E ele ainda fala mais. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, eu quero ser perfeito. Qual é o modelo de perfeição que eu posso seguir? Sem erro, sem errar. Qual é? Jesus. Então, a consciência, as leis de Deus, está na consciência. Eu tenho um modelo que eu posso seguir, mas eu ainda não consigo compreender isso. A minha consciência, o modelo para mim é dificílimo, que a gente fala assim,
Jesus, não, mas Jesus, só a Madre Teresa de Calcutá, que pode seguir, o Chico Xavier, é engano nosso. Eles começaram como nós. Paulo de Tarso, olha, Paulo de Tarso. Então, ele tinha na consciência os equívocos dele. Jesus aparece para ele como modelo e guia. Ele, usando o livre-arbítrio, ele faz o quê? Uma nova reencarnação. Para mim, Paulo de Tarso tem 2 reencarnações em uma única encarnação. Mas eu ainda não compreendi. Como é que eu posso agir? O que eu tenho que fazer para ter a consciência tranquila, para seguir esse modelo? O que eu posso fazer? O Livro dos Espíritos também vai dizer para nós o que eu devo fazer para que isso aconteça. Aí ele diz aqui, na perfeição moral, né? Ele vai dizer aqui para nós na pergunta 919, conhecimento de si mesmo. Olha só, consciência, Jesus e o conhecimento de mim mesma. Então, eu preciso me conhecer para saber como eu posso estar com a consciência tranquila e seguindo o meu modelo, que é Jesus. E ele fala: qual o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta dos Espíritos é: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Porque eu sou um universo interno. Internamente eu tenho um universo. Então eu preciso conhecer esse universo, as leis que regem esse universo, para que eu possa, com a consciência tranquila, com o modelo do Senhor Jesus, caminhar para a tal da felicidade, que a gente falou aqui. Aí ele fala assim: concebemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade é precisamente a de conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Olha, o Livro dos Espíritos, que obra é essa, gente? Que obra é essa? E ele fala: fazei o que eu mesmo fazia quando vivia na terra. No final do dia, interrogava minha consciência. Olha lá a consciência. Passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado algum dever. Se ninguém tivera motivo de se queixar de mim, foi assim que cheguei a me conhecer, a ver em mim o que precisava de reforma, aquele que todas as noites relembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclareçam, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Está no Livro dos Espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, a gente não pode mais dizer, tipo assim, lembra que eu falei? Lá, a apresentação do Livro dos Espíritos na introdução, se você já leu, você não tem mais motivo para dizer que você não conhece a doutrina dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos tem toda a orientação que nos é necessária para a nossa caminhada.
O nosso querido Hermínio de Miranda, ele fala assim para nós. Eu costumo dizer que eu ainda preciso de papel. Um dia eu vou fazer estudo sem papel. O Hermínio de Miranda fala assim para nós. Em suma, o Livro dos Espíritos é um repositório de princípios fundamentais, onde emergem inúmeras tomadas para outras tantas especulações, conquistas e realizações. Olha o que ele fala para nós, nele, no Livro dos Espíritos, estão os germes de todas as grandes ideias que a humanidade sonhou. Lembra o que Kardec falou lá nos prolegômenos? Ele falou assim para nós, só para a gente reviver. Ele diz assim, não foi nos prolegômenos, a fala dele quando ele teve o contato com a obra do Livro dos Espíritos. Ele fala assim para nós, deixa eu pegar aqui. Vislumbrei naqueles fenômenos a chave do problema do passado, do futuro da humanidade. Tão confuso e tão controvertido, a solução daquilo que eu havia buscado toda minha vida. Aí o Hermínio fala aqui para nós. Ele fala... vou ler todo. O Livro dos Espíritos é um repositório de princípios fundamentais de onde emergem inúmeras tomadas para outras tantas especulações, conquistas e realizações. Nele estão os germes de todas as grandes ideias que a humanidade sonhou pelos tempos afora, mas os espíritos não realizam por nós o nosso trabalho. Claro, está aqui, ó. Qual é o trabalho que eu tenho que ter? Eu quero ter a consciência tranquila, quero ter um ídolo para seguir e quero saber como vou fazer isso. Está aqui, no Livro dos Espíritos. Quando eu conheço essa obra, quando eu estudo, eu costumo dizer assim, quando eu dou estudo do Livro dos Espíritos. O nosso companheiro Agalhardo, a gente trabalhou muitos anos juntos, ele está aqui. Eu era muito, eu não sei o termo que eu vou usar, eu exigia muito. Eu perguntava quando chegava na turma, quem leu o Livro dos Espíritos? Se tivesse 40, 5 só tinham lido. Que eu perguntava, quem estudou o Livro dos Espíritos? Às vezes tinha um. Como é que eu quero conhecer se eu estou com isso aqui na minha mão? Com uma obra fantástica que é o Livro dos Espíritos. E eu nem me dou o trabalho. Eu falo assim, eu nunca posso perder meu Livro dos Espíritos. Porque meu livro é todo escrito, todo. Por quê? Você tem que aprender a deixar a tua energia ter intimidade com o livro. Você só tem intimidade com o livro quando você o abre, quando você o lê. Como é que você pode ter intimidade com uma pessoa se você nem com ela conversa? Então, essa é a intimidade que eu tenho que ter. É isso que o nosso querido Hermínio está falando aqui para nós. Mas os espíritos não realizam por nós o nosso trabalho. Em nenhum outro cometimento humano vê-se tão claramente os sinais de uma inteligência consciente e pré-estabelecida,
coordenação de esforços entre as duas faces da vida, a encarnada e a desencarnada. Então, é fácil? É só pegar o Livro dos Espíritos. Na nossa casa, nós temos cursos do Livro dos Espíritos. Eu dou aula num outro centro que me pediram e eu sou meio parecido com o Bira. A Raquel me liga terça-feira de manhã. Dália, a pessoa não vai fazer o estudo, você pode fazer? A minha vontade é, não, Raquel, não posso, né, em cima da hora. Falei, não, Raquel, posso. Então, aí quando eu dou, eu pergunto para os alunos assim, quem estudou? Gente, ninguém levanta o braço. Ninguém. Aí o Valdeci fala assim para mim, para o Agalhardô, vocês dão muito mole para eles, é assim que ele fala? Porque a gente traz tudo mastigadinho, o cara não tem nem o trabalho de estudar. A gente tem que ter essa intimidade. Eu estou tendo intimidade com o Livro dos Espíritos há bem poucos anos, né? Alguns anos, e digo para vocês, gente, eu não sei nada do Livro dos Espíritos, nada. Cada vez que eu estudo, que eu leio, eu vejo, nossa, eu não tinha reparado isso, eu não tinha visto isso. Então, isso aqui é uma obra assim, é a primeira obra que os Espíritos trouxeram para nós, não é? Como eu já falei para vocês, de onde vieram outros livros, outras obras, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. Aí eu fico perguntando assim, eu quero saber, lembra que no início eu perguntei para vocês, eu fiz 3 perguntas para vocês. Quem eu sou? Se eu for no Livro dos Espíritos, está lá. De onde eu vim? No Livro dos Espíritos está, mas tem uma grande explicação no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. De onde eu vim? Há muitas moradas na casa do meu pai. Para onde vou? Tá? No Livro dos Espíritos tem uma obra belíssima, que eu amo também de coração. O Céu e o Inferno. Ele vai dizer para você lá, ele vai trazer exemplos. Para onde você vai? Além de haver muitas moradas na casa do meu pai, né, tem a tua morada de consciência. E lá, no Céu e Inferno, ele traz isso para você. Eu espero, né, que a gente estava falando, que aqui nós temos cursos do Livro dos Espíritos, que vocês venham conhecer. É muito bom, eu sempre falo isso, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Venham conhecer, venham estudar, leiam. Leiam em casa e venham com as perguntas, que o Agalhardô vai responder a todas elas. E para finalizar, né, tem uma música belíssima, que é uma música, o nome da música é O Livro dos Espíritos. Vamos lá, Aí a música diz assim, num cantinho da minha estante, sempre ao alcance das mãos, tem um tesouro bendito, que vale mais que 1 milhão. São páginas iluminadas, onde a doutrina começou. Com ele, ela surgiu no mundo, e o mundo se modificou. É a pura filosofia, ciência e religião. Que estudo, leio e releio nas horas de meditação. Num cantinho da minha estante, sempre há ao alcance das mãos.
é o livro dos Espíritos. Com ele, novo sol brilhou nos horizontes do planeta. A nova era iniciou. É o livro dos Espíritos. De onde vim? Para onde irei? E o futuro que me espera? Um cantinho da minha estante sempre tem ao meu alcance das mãos um tesouro bendito que vale mais que 1 milhão. São as páginas iluminadas onde a doutrina começou. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa agradecer profundamente ao nosso querido Allan Kardec, como a gente no início do estudo falou, tudo isso foi gestacionado no plano espiritual, aonde ele veio, né, para, como missionário do Cristo, nos trazer essa obra belíssima e todas as outras. Que Jesus e ele nos abençoe. Então, muito obrigada, nossa querida, que ela possa estar aqui com todos nós, trazendo os frutos desse conhecimento, dos estudos, e compartilhando com cada um de nós e enriquecendo os nossos recursos para podermos colocar tudo isso em prática em nossas vidas. Que Deus a abençoe e a inspire sempre. Então, vamos agora para a nossa segunda parte, que é o momento dos passes. Então, nós vamos pedir aos médiuns que silenciosamente se coloquem nos seus lugares e que, então, vamos fazer a nossa prece e a nossa querida Conceição vai trazer a sua explanação sobre a leitura do Evangelho, capítulo 8, item 5, que nós acabamos de ler no início da nossa reunião. Então, vamos uma vez elevar os nossos pensamentos mais uma vez a Deus e pedir: Senhor, que Tu possas estar aqui conosco ainda, que Tu possas abençoar o momento do passe, as mãos dos médiuns, e que os espíritos bondosos, responsáveis por essa casa, responsáveis por esse trabalho, possam estar inspirando a cada um de nós e que possamos sair daqui refeitos, presenteados com esse banquete de luz que com certeza toda a equipe espiritual dessa casa preparou para cada um de nós. E assim, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, que possamos dar por iniciado o momento dos passes na manhã de hoje. Que assim seja. Irmãos, então, na passagem, vós aprendeste o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que qualquer um que tiver olhado para uma mulher, cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. Nessa passagem, conforme Allan Kardec nos diz, a palavra adultério não deve ser entendida no seu sentido próprio, mas ela deve ser entendida todo pensamento mal que nós tivermos, nós estamos cometendo adultério, porque estamos indo de contrário à lei de Deus, que é lei de amor, e é sinal de nossa imperfeição. Então, quando Jesus falou, disse essa palavra, né, nessa passagem, ele quis combater em nós os maus pensamentos, porque, conforme Allan Kardec nos explica, aquele que não tem um mau pensamento, ele já evoluiu, ele já cresceu, ele nem sequer pensa no mal, então ele não vai cometer o mal. E quando nós temos o mau pensamento, é que sinal de nossa imperfeição
E é sinal que a gente vai cometer o mal, porque o mal começa no pensamento, daí a ação. Então, todas as vezes que a gente tiver um mau pensamento, a gente deve fazer todo o esforço possível para combatê-lo, para não praticar aquela ação, porque o nosso objetivo é evoluir. E nós só vamos chegar um dia à pureza de coração, de não ter mais maus pensamentos, de não cometer o mal, quando nós tivermos eliminado toda forma de mal, que começa no pensamento. Então, aquela pessoa que nem pensa no mal, ela já evoluiu. Aquele que ainda pensa no mal, mas não faz, ele está a caminho, ele está no esforço de se melhorar, de crescer. E aquele que pensa no mal, ainda faz o mal, ele está com todo o trabalho para fazer nele. Ele está deixando a imperfeição tomar conta. E é isso que a gente tem que estar vigilante nos nossos pensamentos, para ver como é que nós estamos pensando, para não agirmos no mal. É necessário o esforço de todo dia, porque pela nossa imperfeição ainda, nós temos maus pensamentos, e eles é que nos prejudicam. Então, nós devemos nos esforçar dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, estar atentos para não ter maus pensamentos e não cometer o mal. Que Jesus nos abençoe. Então, mais uma vez, buscamos a companhia desses amigos e benfeitores para que possamos encerrar a nossa reunião, a nossa palestra e os nossos estudos da manhã de hoje. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga que sustenta essa casa, Altivo Panfiro, o Dr. Herman e toda a coluna de espíritos que sustenta o SEAP, que possamos mais uma vez, agora agradecidos pela oportunidade da palestra, do estudo e dos passes na manhã de hoje, e que possamos sair daqui modificados, transformados, envolvidos por essas vibrações amorosas, para que possamos colocar em prática tudo isso em nossas vidas. Que o livro dos Espíritos, como a nossa querida falou, seja o nosso livro de cabeceira, seja o nosso livro de referência, e com certeza chegaremos ao fim tão desejado, a grande felicidade infinita que todos nós almejamos a cada dia. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome desses espíritos amigos, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos pedir a permissão para encerrarmos a nossa reunião da manhã de hoje. Que possamos chegar seguros aos nossos pontos de origem, levando o coração em festa por todo esse banquete de luz que recebemos aqui. Então, que seja em Teu nome, Senhor, em nome de Deus, mais uma vez, pedimos a devida permissão para encerrarmos a nossa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.